Olá pessoal, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. Tenho meditado na palavra do Senhor e lendo o livro de Juízes me chamou muita atenção a vida de Gideão. Em que momento Gideão vivia na história do povo de Israel? Gideão estava vivendo um momento onde Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Os midianitas estavam perseguindo o povo de Israel. Eles estavam oprimindo o povo de Israel e eles estavam destruindo as lavouras de Israel, eles estavam matando os animais, o gado do povo de Israel, e isso estava causando pânico, medo, terror sobre o povo, a ponto deles estarem indo se esconder em cavernas, fugindo dos midianitas. Dentro desse contexto era que Gideão vivia, um contexto de medo, um contexto de fome, um contexto de terror, onde todos estavam escondidos dentro de casa. Essa era a realidade que Israel estava vivendo nos dias de Gideão. Acredito que não era uma realidade muito diferente da que temos vivido. Nós hoje temos vivido dias de medo, dias de temores, medo do amanhã, se estaremos empregados ou não, se teremos saúde ou não, se estaremos até vivos ou não. Era essa realidade que o povo de Israel estava vivendo. E por que o povo de Israel estava vivendo essa realidade? Porque eles haviam se afastado da presença do Senhor. Eles haviam se afastado do Deus vivo, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito e levado para a terra prometida, a terra de Canaã. E mesmo depois de terem vivido tantas experiências maravilhosas com a provisão de Deus, Israel tinha se afastado da presença de Deus e estava completamente mergulhada na idolatria, afastada da presença do Senhor. E Deus tinha feito uma aliança com o seu povo quando o escolheu, o elegeu como seu povo. Deus falou para Moisés e falou para Josué, que lideraram o povo de Israel até a terra prometida: olha, eu faço uma aliança com vocês. Se vocês permanecerem fiéis a mim, guardarem a minha palavra, eu estarei com vocês, eu estarei cuidando de vocês, eu estarei guerreando as guerras de vocês, eu estarei suprindo todas as necessidades de vocês e vocês não precisam temer a nada. Mas diferente da orientação de Deus, Israel, depois de ter se apossado de Canaã, depois de estar vivendo na terra da promessa, na terra das delícias de Deus, Israel virou as costas para o Senhor e se curvou aos Baalins. Diante desse contexto, o Senhor permite que Israel comece a sofrer perseguição. E nesse momento, sofrendo perseguição dos midianitas, Israel estava sofrendo. E diante desse contexto, o povo de Israel se volta para o Senhor em arrependimento. O povo de Israel olha para Deus e diz: Senhor, não há outra forma de nós sermos livres dessa perseguição e sermos salvos dos midianitas se não for com a mão do Senhor sobre nós. Nós nos voltamos para o Senhor e pedimos socorro. E o Senhor, como um pai amoroso, um pai que só espera a gente se arrepender, ele se volta para Israel com amor e misericórdia e elege no meio do povo de Israel um homem que ele encontrou puro, forte e corajoso diante de um contexto adverso como eles viviam. O Senhor olha e vê Gideão, um homem simples. Quem era Gideão? Um homem simples. E nós vamos ler agora na palavra de Deus, lá em Juízes capítulo 6, versículos de 11 a 16, como foi a chamada de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito que todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor,
Como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Aqui nós acabamos de ver como que o Senhor aparece para Gideão no meio de um contexto difícil, num contexto desafiador, e chama Gideão e levanta Gideão como aquele que vai ser usado por ele para levantar o povo de Israel e livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E quem é esse homem? Eu quero destacar com você algumas características que nós vemos em Gideão e que nós precisamos ter nesses dias. A primeira coisa que me chama a atenção na vida de Gideão era que Gideão era um homem simples, um homem humilde. Gideão era um homem filho de Joás, da tribo de Manassés. O homem mais simples da tribo de Manassés era Joás. O homem mais humilde, o que tinha menos proeminência, menos relevância no meio do seu povo, era o pai de Gideão. E da casa de Joás, Gideão era o mais simples, o menos vistoso, o menos benquisto talvez. Esse era Gideão, um homem simples, um homem humilde, um homem sem prerrogativas, um homem sem currículo anterior. E Deus olha para Gideão e ele encontra em Gideão um coração disponível. A primeira coisa que eu quero falar com você é que se você acha que você não tem nenhum tipo de valor, se você acha que você é alguém que não tem nenhum tipo de qualidade, qualificação para ser usado pelo Senhor, eu quero dizer para você que Deus não olha como o homem vê. Quando ele olha lá, né, e vai escolher Davi como o rei de Israel para suceder Saul, ele fala para Samuel, o profeta: olha, não olhe com os olhos humanos para você escolher o próximo rei de Israel. Olhe como eu vejo, e eu olho para o coração. Deus, ele hoje está sondando o teu coração. E para você ser um Gideão nos dias de hoje, Deus deseja que você abra mão de tudo aquilo que tente roubar de você o lugar de quebrantamento, de humildade, de dependência do Senhor. Não pense que você precisa ter alguma prerrogativa humana, alguma capacidade humana. Não. Talvez dentro da sua casa você é visto como a ovelha negra, como o patinho feio. Eu quero dizer para você que Deus, ele olha para o teu coração. E se ele encontrar o teu coração, um coração disponível, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração desprendido de orgulho, um coração desprendido de medo, um coração desprendido da vaidade, da soberba, ele olha e ele se agrada do teu coração. A segunda característica que eu vejo na vida de Gideão e que me chama a atenção é que Gideão era um homem experimentado no sofrimento. Observe que diz que ele era da casa mais humilde da tribo de Manassés. Provavelmente Gideão, ele já tinha passado por necessidades físicas, materiais. Provavelmente Gideão sabia o que era ter pouco para comer, o que era padecer necessidades materiais. Gideão era um homem experimentado no sofrimento. Eu quero dizer para você que se você acha que porque você não tem recursos financeiros, porque você talvez não tenha uma cultura rebuscada, que você é alguém que não é capaz de ser usado por Deus, querido, Gideão era esse homem. Gideão era esse homem que não tinha nenhum tipo de prerrogativa e era um homem sofrido, um homem marcado pelo sofrimento da vida. E eu quero dizer que o sofrimento traz maturidade. O sofrimento faz a gente saber viver no pouco, saber viver na escassez, saber enfrentar dias difíceis. O sofrimento forja a gente. E eu quero levar você a lembrar de dias que você viveu, momentos da sua vida que você viveu, aonde você passou pelo vale da sombra da morte, aonde você experimentou dor, sofrimento, talvez na sua vida financeira, talvez na sua saúde emocional, talvez na sua vida espiritual, talvez na sua saúde física. Eu quero dizer para você que se você está de pé hoje, é porque o Senhor, ele operou na sua vida, porque Deus te fez sair desse lugar. E comece agora então a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Gideão era esse homem
que viveu dias difíceis, que era experimentado no sofrimento. E o sofrimento que ele viveu foi munição, foi combustível para ele ser visto por Deus e escolhido como aquele que ia ser o libertador de Israel nos dias de opressão dos midianitas. Outra característica que eu quero compartilhar com você: Gideão, ele possuía questionamentos, e os seus questionamentos não suplantaram a sua fé. Sabe, lá no versículo 13, Gideão fala para o anjo que aparece para ele assim: ah, meu Senhor, se Deus é conosco, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Gideão questionava: cadê Deus? Será que ele se esqueceu de nós? Cadê aquele Deus que os antepassados diziam para nós que havia livrado o povo de Israel do Egito, que havia feito o povo atravessar o deserto e tomar posse de Canaã? Cadê esse Deus? Se Deus não mudou, então ele se esqueceu de nós, porque olha a vida que nós estamos vivendo, olha a vergonha pela qual nós estamos passando, olha a humilhação, olha o desespero, olha a fome, olha o medo. Gideão possuía questionamentos como você possui questionamentos hoje. Talvez você está olhando para esse coronavírus, para toda essa pandemia e essa necessidade de reclusão social e o medo do amanhã, e você diz: cadê Deus? Cadê Deus que não olha para nós? Como que Deus permite nós vivermos isso? Eu quero dizer para você que há perguntas que talvez você não vai encontrar respostas. Ou talvez as respostas que irão te dar não serão suficientes para saciar os seus questionamentos. Talvez os seus questionamentos, eles não serão respondidos à medida da sua expectativa. Mas o que você precisa hoje é permitir que Deus e a sua fé nele sejam maior do que os seus questionamentos, assim como foram para Gideão. Gideão, ele reconheceu que ele era um homem, que ele era humano, que ele tinha questionamentos sim, mas Deus estava acima de todo questionamento. Eu quero dizer para você, questionar, querer saber o porquê das coisas, não é pecado, não há erro nisso. O que você não pode é deixar que os seus questionamentos estejam inibindo o poder de Deus na sua vida, colocando em dúvida a sua fé no Deus soberano sobre toda e qualquer situação e qualquer coisa. E apesar dos questionamentos de Gideão, Deus fala para ele: olha, vai nessa tua força porque eu estou contigo. E por que o anjo de Deus fala isso para ele? Porque o Senhor fala isso para Gideão, apesar de tantos questionamentos, de tantas dúvidas? E aí é o quinto ponto que eu quero conversar com você. Gideão, ele estava num momento muito especial quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor. Ele estava no lagar, malhando trigo no lagar. E o que isso representa? Por que Gideão estava malhando trigo no lagar e por que isso era algo tão inusitado? Malhar trigo é debulhar o trigo, é tirar o trigo da sua palha, separar o amido da sua palha. E, naturalmente, o lugar mais apropriado para se malhar o trigo era na eira. A eira é um campo grande, um campo aberto, aonde aquele que estava malhando o trigo levantava o trigo, o vento passava, levava a palha e assim era mais fácil de fazer a debulha, a malha. E assim separar o trigo. Só que naqueles dias, malhar trigo no lagar era estar em lugar de vulnerabilidade. Malhar trigo no lagar é estar no lugar onde ele podia ser visto pelos midianitas e podia ser morto. Então, diante desse contexto de vulnerabilidade, de medo, de opressão, de perseguição, Gideão, ele não se abateu, não se acovardou e não se sentiu impotente para alimentar a sua casa e a sua família. Gideão foi para o lagar. E o que é o lagar? O lagar é lugar de malhar uva. O lagar é uma cisterna onde a uva, o azeite, ele é colocado ali, a oliveira, né? É colocada ali e ali ele o azeite, a oliveira e a uva é amassada, é pisada para se extrair o sumo, né, desses dois frutos e assim produzir o vinho e produzir o azeite.
o lagar era um lugar difícil para se malhar trigo. Não havia tanto espaço, não havia tanta luminosidade, não havia tanta facilidade para se malhar um trigo no lagar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Gideão, ele foi ousado. Gideão não esperou o melhor momento para prover para sua casa. Gideão foi além das circunstâncias. Ele foi para o lagar, sim, malhar trigo no lagar, sim, lugar difícil, desafiador, e ele colocou ali toda a sua energia, todo o seu vigor para extrair aquilo que ele precisava levar para sua casa, para sua família, para que eles não morressem de fome. Gideão, quando ele faz isso, ele demonstra a sua coragem, a sua ousadia diante dos momentos adversos da vida. Gideão não se acovardou, Gideão não foi para a caverna, Gideão continuou na posição de provedor da sua casa, Gideão continuou malhando o trigo, sim, e levando o alimento para sua casa, sim, mesmo em situações de desafios. Eu quero dizer para você que Deus olha para você e Ele quer ver em você coragem diante das circunstâncias que você está vivendo. Deus quer te chamar hoje como chamou Gideão. Ele quer encontrar em você um coração humilde, Ele quer encontrar em você força e vigor diante dos desafios, olhando para toda a experiência de vida talvez sofrida que você já teve e extraindo o que há de melhor do sofrimento da vida. Deus quer encontrar em você alguém que tem questionamentos sim, mas que não perdeu a fé. Deus quer olhar para você e encontrar em você uma pessoa corajosa, uma pessoa que não se dobra diante dos desafios. Qual é o midianita da sua vida hoje? É o medo do desemprego, é o medo da enfermidade, é o medo, é o pânico por estar enclausurado dentro da sua casa sem poder sair. Qual Gideão se levanta contra a sua vida hoje? Eu quero dizer para você, o Senhor espera em você encontrar um Gideão. E talvez dentro da sua casa, no lugar de intimidade, no lugar de conforto, que é a sua casa para você. Você tem feito da sua casa um lagar ou uma caverna? Deus espera que você não esteja amedrontado pelas circunstâncias da vida, se escondendo de tudo, de todos, com medo do amanhã. Mas Deus espera encontrar você malhando trigo no lagar, como Gideão, exercitando a sua fé, colocando a sua dependência do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo sim, porque Deus só levantou Gideão como profeta naquele tempo e como libertador para Israel, quando Israel se arrependeu dos seus pecados. Talvez você hoje precisa voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar de dependência do Senhor. Faça hoje da sua casa, do seu quarto, do seu travesseiro, o lagar, aonde o anjo do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus vai te encontrar como alguém humilde, alguém sofrido sim, alguém que possui questionamentos sim, mas alguém que não perdeu a fé e que é encontrado como corajoso diante do Senhor. Deus abençoe sua vida.